queridos. Eita, Deus bom! Aleluia! Graça e paz, igreja! Os irmãos que estiverem mais lá atrás, quiserem se achegar, tem uma dica, o ar aqui do meu está desligado. Está mais quentinho. Vocês estão bem? Aleluia, glória a Deus, eu também vou muito bem, para a honra e glória do Senhor. Queridos, hoje estamos aqui reunidos para um culto de ensino, amém? Então nós vamos aprender juntos, vamos avançar dentro da palavra juntos, e eu tenho certeza que o nosso mestre, o Espírito Santo, vai trazer conhecimento e revelação dentro da palavra, amém? E primeiramente aqui, todos creem na veracidade da palavra? Todos creem na criação dos céus e da terra, foi feito por um Deus, amém? E todos creem que o mundo, o sistema do mundo, o parâmetro do mundo, e aquilo que nos é apresentado hoje como sociedade, é totalmente fora daquilo que nós cremos? Vocês concordam comigo? Então a gente vai continuar, porque se não concordasse a gente ia parar bem aqui e a gente ia mudar algumas coisas. Então a gente vai continuar porque eu sei que vamos falar a mesma língua, porque estamos entendendo e avançando no mesmo propósito, que é o conhecimento da palavra, da verdade. Amém? Então hoje um pouquinho a gente vai falar, o tema hoje do nosso culto de ensino é imagem e semelhança de Deus. Amém? Começamos muito bem, declaramos, né, que Ele nos criou para a honra, para a sua glória que nós existimos. E de fato foi isso mesmo que aconteceu. Lá em Gênesis, quando a gente começa o princípio de todas as coisas, nós vemos o quê? Deus criou os céus e a terra. Não foi? Ele viu que estava um caos e Ele criou. Mas sabe, queridos, que quando ele viu o abismo, a face, aquela bagunça que estava, ele sempre teve uma perspectiva que algo bom ia ter, porque ele é poderoso para fazer. Ele sabia que poderia resolver, mas ele não abriu a boca e não falou aquilo que estava vendo. Ele simplesmente viu e agiu, viu e disse. Não foi assim? Vamos abrir lá em Gênesis para a gente ver direitinho. Gênesis 1, versículo 1 na Ara. Aleluia. Deus é bom. Já conseguem me acompanhar aí? Amém? Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3, ele completa: disse Deus, haja luz, e houve luz. Tantas coisas a gente pode extrair só dentro desses 3 versículos, mas eu quero focar hoje em 3 pontos. Aqui nesses 3 versículos nós vamos ver a figura de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Vamos voltar aí para a gente ver junto. No princípio criou Deus. Olha aí, Deus Pai. Criou aquele que faz, que põe a mão na massa, aquele que viu que a terra estava sem forma e vazia e falou: eu preciso fazer algo. Deus, a soberania dele. Ele se apresenta aqui como aquele que resolve. Ei, eu vi e vou resolver. Ei, eu estou vendo, eu sei que eu preciso fazer algo. Um Deus forte, um Deus bom. Quantas outras características e adjetivos, tributos a gente poderia dar para Deus? Forte, invencível, inabalável, imutável, poderoso, não é assim? Acolhedor, protetor. Mas vamos avançar aí. Porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, olha Deus de novo aí. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha o Espírito Santo aí. Olha aí, em meio ao caos, ele estava pairando.
Em meio ao caos, ele estava aguardando um comando. Em meio ao caos, ele estava pronto para auxiliar aquilo que Deus iria fazer. Isso lembra você, o Espírito Santo? Amém? E olha só, e no versículo 3 a gente fechou como? Disse Deus. Então saiu o que da boca de Deus? Diga, palavra. E o que a gente vê lá em João? E o verbo se fez carne. Então nós vimos a figura de Deus, nós vimos a figura do Espírito Santo e a de Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. Sabe, queridos, mas esses três juntinho aqui, logo mais a seguinte, sabe o que aconteceu? Vamos pular lá para o versículo 26, Rai, por favor. Aí você coloca na King James. Sabe que eles sempre trabalharam em unidade? Nunca houve divisão. Sempre um completando e ajudando o outro, mesmo sendo um. Diga, assim sou eu. Diga amém, se já apareceu aí para você. Gênesis 1:26 diz assim: então Deus determinou o que? Façamos. Quem façamos? Deus, a palavra, Jesus e o Espírito Santo. Façamos quem? Os animais? Não. Diga eu. Façamos o ser humano, a nossa imagem, de acordo com o quê? Com a nossa semelhança. E aí, vamos lá para o 27, só para a gente ganhar tempo. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem. Olha só, Deus repetindo de novo. A imagem de Deus os criou. Leia aí para mim o que Deus criou. Homem e mulher, macho e fêmea, os criou. E como ele criou? Os seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança. A imagem de Deus os criou. Sabe, queridos, muitas vezes a gente vai se deparar com tantas sugestões. Mas é tão simples. E aí eu ouvi uma frase, segunda-feira no Rema Kids de uma criança, e eles tentando entrar em entendimento diante de um certo assunto da aula que estava sendo ministrada, e um menino virou e falou assim: cara, não faz força para entender errado o que já está escrito certo. Eu falei, uau! Eu falei, é isso, tem gente que faz força para entender errado o que já está escrito certo. E eu falei, uau! Hashtag foi meu filho que falou, gente. Tinha que apresentar meu pimpolho. Eu falei, uau, é isso! Como eu nunca pensei nisso! E é de verdade, às vezes a gente quer fazer força para entender, para engolir coisas, para aceitar coisas que é tão simples pelo fato de já estar escrito. Não tem dúvida. Ele criou macho e fêmea. E criou de uma maneira única. E através dos três, com a imagem dos três, a imagem de Deus, a imagem do Espírito Santo e a imagem de Jesus, da palavra. E qual é o propósito disso tudo? Gente, a imagem, ela vai tratar sobre a semelhança exata. A imagem é aquilo que você vê no espelho. Se eu colocar um espelho aqui, não vai aparecer a Carlene nem a irmã Neide. Vai aparecer qual a imagem? A minha. Não tem outra imagem para aparecer. Vai aparecer a minha imagem. Agora, ela pode... deixa eu ver, não tem. Aqui, ela tá com um casaco claro. A outra irmã também pode estar com casaco claro. Ou a Carlene está com casaco escuro. Isso é uma semelhança. São casacos. E isso pode se aperfeiçoar. Ela pode trocar a cor, ela pode, né? Essa é a semelhança. É aquilo que reflete tudo que tem relação a um modelo. Semelhança é quando eu falo assim, esse é o modelo do copo. E aí eu posso dizer, não, eu quero ele roxo, ele rosa. Na sua casa tem um desse rosa. Rosa, mas é uma taça, um copo. É semelhante. Ele é um modelo, é um padrão.
Amém? E você pode apresentar modelo, padrão. E foi isso que Deus fez. Ele fez algo com uma expressão exata e que servisse de modelo. De quem? Diga, dele mesmo. Deus na criação, ele falou assim, eu vou criar o homem para ser exatamente aquilo que eu sou. Para que na terra tenha aquele que me represente de uma maneira expressiva e exata. Foi esse o propósito de Deus quando criou a humanidade. Esse foi o plano perfeito de Deus. Essa é a imagem perfeita, essa é a semelhança perfeita. Esse é o plano original de toda a criação para a humanidade. Macho e fêmea, homem e mulher, e cada um com seus atributos. Mas e o gênero? Faz parte. Faz parte. O gênero ele tem a ver com tudo aquilo que reflete a alma, cultura, psicologia, tudo que envolve externamente e que pode mudar internamente. Agora o sexo não. O sexo é algo fisiológico e a gente vai entrar já nessa questão. Só que aí quando a gente segue para o capítulo 2 de Gênesis, a gente logo no início vai ver os detalhes de como tudo aconteceu. Porque depois que Deus criou o homem, ele foi lá, levou ele para o jardim, apresentou a árvore da vida, falou que não era para ele comer do fruto, não foi assim? Aí ele começa a descrever onde o jardim estava, os rios que cercavam o jardim, e ele foi falando tudo. Só que aí, quero abrir um parênteses aqui, meu pastor. Deus falou para ele dar nomes aos animais. Lembra que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher? Eu entendi porque Adão teve tanta criatividade. A essência da mulher ainda estava ali dentro da humanidade. Num só. Ainda não tinha tido a divisão, gente. A divisão foi no versículo 21. Uau, foi revelador. Eu falei, sabia que ele não ia dar conta de dar nome para tanta coisa. Sabia que ele não ia dar conta de dar nome para tanta... Para entender, tinha que ter a essência feminina. Voltando. E aí, no versículo 18, depois que Adão termina de fazer o seu primeiro trabalho que Deus mandou lá, ele dar nome aos animais, ele viu que não era bom que ele estivesse só, porque Adão ele não viu, não tinha alguém compatível com ele. E Deus não viu que o homem não estava bom. Ele viu que não era bom ele estar só. Porque por mais que Adão fosse completo, faltava algo para ele se identificar. Amém? Lembra que Deus é espírito? E ele fez o homem do barro, ali, moldou o boneco, não tinha outro boneco dele. Os animais foram feitos de outra maneira. Foi haja seres viventes, não foi assim? E aí, ele viu que não era bom que ele estivesse só. E aí, o que aconteceu? A gente já sabe da historinha. E aí, ele colocou Adão no sono profundo, não foi assim? E tirou um pedaço da costela. E aí no versículo 21 a gente vê que quando Deus tirou esse pedaço, essa parte de Adão, dessa parte, ele formou um outro corpo, com as suas próprias mãos. Então o corpo da mulher ele também foi formado pela mão de Deus. Ele foi elaborado, ele foi projetado e totalmente calculado, tudo muito perfeito para a sua essência, para aquilo que ela ia fazer, para aquilo que ela ia manifestar, para completar quem? Adão, porque Adão não ia precisar ter falta de nada. Pelo fato de Deus ter tirado algo dele, Adão não poderia voltar e acordar e falar, ixi, tiraram o que de mim? Está sentindo falta de quê? Não. Muito pelo contrário. Outro parênteses, Deus fez mulher muito além, porque ainda colocou o nosso poder de gerar, que os homens não têm. Os outros órgãos, tudo funciona. Ninguém ia aguentar um homem, né, pós-parto, sangue e fogo de Jesus, já basta uma gripe, né? As mulheres entendem. Galera, e Deus, ele fez tudo isso de uma maneira tão perfeita. E
eu falei, gente, por que Deus decidiu colocar um útero na mulher? Mas ele é perfeito e teve um propósito. Gente, útero, eu fui estudando as origens da palavra, essas coisas todas, e aí a gente vai chega no grego, que quer dizer barriga, que vai se relacionar ao local, e quando a gente vai chegar no hebraico, ele quer dizer misericórdia e amor. Só uma mulher que gera entende o que é misericórdia e compaixão. Porque por mais que você não veja, você já ama. E aí, ao gerar, você entende que é um tempo de preparação. Lembra quem pairava sobre as águas? O Espírito Santo. Digo, o Espírito Santo. E essa essência do Espírito, essa característica, esse atributo do Espírito Santo, ele está muito evidenciado em nós mulheres. Auxiliador, conselheiro, amigo, fiel, paciente, bondosa. Ah, irmã, eu conheço mulher que não é assim não, nem eu sou assim toda a vida. Você é capaz, porque você foi criada assim. Se não está frutificando, avalie o homem a si mesmo. Sabe? E quando Deus ele idealizou o homem, ele viu o quê? O que a gente falou de Deus agora há pouco? Amoroso, protetor, guardião, viu um problema, resolve, ativo. E em Jesus, servo, cavalheiro, amável, gosta de ensinar, é um exemplo. Quantas outras qualidades e características e atributos a gente poderia passar aqui à noite? Cada um tem uma experiência. Eu tenho uma experiência com Deus. Eu vejo Ele como um paizão. Tem gente que vai ver Ele como um protetor, como um provedor. E cada um vai gerando. Eu tenho o Espírito como meu mestre. Ele que me ensina todas as coisas. De repente você tem uma experiência com o Espírito Santo, é aquele que te aconselha. É aquele que te acalenta, que te acalma. Não é? E de repente você vê Jesus, aquele que ensina, que cura. O outro vê Jesus como aquele que deu a vida por mim. E está tudo bem. Só que na criação, diga, tudo faz parte de mim. Está tudo aí dentro. Está tudo em você. É só parar para olhar e perceber. Porque está. E não tem nada de errado. Por mais que lá em Gênesis 2, no versículo 21, você vai ver a separação, não ficou nada desintegrado, ainda continuou íntegro. No entanto que o capítulo termina e vai falar que unirá o homem e mulher, deixará pai e mãe e vai se unir se tornando uma só carne. Completo de novo. Em unidade novamente. Por mais separados, mas unidos. Assim como é Deus. As três figuras, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mais um só. Assim o homem e a mulher. Amém? E sabe, quando eu fui ver essa questão da mulher, me impactou tanto essa questão do Espírito Santo, que eu falei, meu Deus, isso é muito forte. E essa palavra pairava, e eu fui ver outras versões, e pairava no hebraico quer dizer, sabe o que, gente? Chocar. É como uma mãe pássaro, não tem pássaro, né? Cadê as professoras de português? Acho que não, é pássaro, né? É unissex, aí fala é macho ou fêmea, né? Então, uma mãe pássaro que choca os ovos no ninho. E depois que nascem, alimenta os seus filhos. Ou seja, é todo aquele preparo, aquele cuidado, aquele zelo. E mesmo nascendo, continua alimentando. Olha só como Deus criou a mulher de uma maneira tão peculiar, tão cuidadosa. E aí a gente entende por que a mulher tem esse poder de gerar, de influenciar, de auxiliar, de convencer, não é? Porque faz parte do atributo do Espírito Santo. O homem não tem esse poder? Tem, meu irmão.
Mas tem coisas que sobressaem no gênero feminino e no gênero masculino. Tem coisas que o homem tem maior capacidade e facilidade de fazer do que nós mulheres. Por isso que em unidade nós somos uma explosão. Mas Satanás entendeu isso, Lara. E aí o que ele foi fazer? Ele foi em Adão? Não. Ele foi quem tinha o poder de convencer para comer o fruto. Foi na mulher. E ela conseguiu. Gente, outro parênteses, pastor. Tudo que a mulher quer, ela consegue, gente. Se ela descobrir o jeitinho, já era. Já era. Se tiver a hora certa, o jeito certo, vixe, pronto. Pode dar brado de vitória. Fez parênteses de novo, gente. E aí... Ai, gente. Essa proteção, essa maternidade, esse auxílio, gente, a gente tem essa habilidade naturalmente, não precisa fazer força. Assim como o homem tem outras habilidades. E não precisa fazer força, porque faz parte da natureza. Diga natureza. Isso. Sabe, então isso não quer dizer que Deus ele é feminino e masculino. Não, Deus é um espírito. Não tem nada a ver isso, que eu já ouvi essas coisas inspiradas pelo cão mesmo. Mas os gêneros, eles foram criados para representar tanto a natureza e característica de Deus na figura do homem, quanto na figura da mulher. E tá tudo bem. Amém? Tá tudo bem. Só que aí, quando Eva conseguiu convencer Adão de comer o fruto, essa imagem foi quebrada. Essa semelhança foi destruída. Algo tão perfeito, feito tão sabiamente, foi destruído. E aí o homem e a mulher se perderam. Tanto com o corpo, se você for ver hoje em redes sociais alguma coisa, meu Deus do céu, a humanidade está, você não sabe nem, sei lá, totalmente desconfigurada. A alma e o espírito morto. Começou lá no início. E isso foi trazendo gerações. Mas, diga, Jesus chegou. Glória a Deus por Jesus. Sabe, queridos, ele não juntou o caco desse espelho que foi quebrado e saiu tentando montar, não. Ele fez um espelho novo. E quando você se vê, você vai ver a figura de Cristo em perfeição. Porque a palavra diz que ele é a expressão exata de Deus. E ele se manifesta hoje ainda na nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque somos dele. Então, sabe, quando uma pessoa olhar para você, ela tem que ver a figura de Jesus, tem que ver a expressão exata de Deus. Quando uma pessoa olhar para um homem, ele tem que ter essa mesma perspectiva. Ali vai um homem de Deus, no proceder, no falar, no agir, no comportamento. E da mesma forma, mulher, no vestir, no falar, no comportamento, no tratar. Foi tudo reconfigurado. Está tudo certo. Então, hoje nós temos essa capacidade. Hoje nós podemos, porque fomos recriados nele. E, infelizmente, a gente percebe isso, que ali eram dois adultos, né? Adão e Eva. E depois você vai decorrer na história da humanidade. Foram se perdendo, tantas atrocidades. Mas sabe que hoje eu vejo o inimigo, ele trazendo... esse objetivo de quebrar a imagem, de destruir a imagem de Deus, porque esse é o objetivo dele. O objetivo dele é destruir tudo aquilo que foi criado por Deus. Por quê? Porque tudo que nós somos é o que ele queria ser. Ele queria estar no trono, nós estamos aonde? Sentados à direita. Assim diz a palavra. Nas regiões celestiais, era o que ele queria. Ele queria ter direito de autoridade e domínio, diga eu tenho. E aí? Então, tudo que representa aquilo que Deus criou, que no caso fomos nós, né, como magnitude daquilo do que foi feito, como imagem de Deus, da perfeição, ele quer destruir. E eu vejo essa ação cada vez mais cedo, vamos dizer assim. Sabe, começa de uma maneira tão cedo que vai desde o ventre. Mulheres ao gerar já pensam em abortar. Quantas mulheres já rejeitam? Ele já começa a trabalhar na mente aí.
para destruir. Ah, não conseguiu abortar não, então vai criar sozinha sem a figura de um pai. Ele não vai saber o que é um pai. Lembra da figura do pai? O protetor, o que resolve, o que está presente, o que não falta, já começa a roubar. Ah, tem um pai, então não vai ter a mãe. Não vai ser acolhido, não vai perceber o amor, não vai ser protegido, não vai ser alimentado. E daí começa, não deu não? Então, vou colocar uma influência. Vai para a rede social, vai para a amizade, vai para a escola e começa a querer destruir toda a identidade, toda a imagem e semelhança do que foi projetado do plano de Deus. Sabe, hoje eu chamo você como igreja a uma consciência de você refletir a imagem e semelhança de Deus, começando principalmente dentro dos nossos lares. Sabe, querido, se eu não demonstro um amor a Deus, um temor a Deus e o motivo, a minha gratidão, os meus filhos podem falar, isso não funciona, isso não tem fundamento. Porque estão vivendo no meio de uma influência, estão no mundo, eles não são, mas estão. Estão sujeitos a ouvir sugestões, a chegar bandejas, sabe, de sugestões, de oportunidades, estão. Mas se eles não entenderem o princípio, o propósito de qual foram gerados e alcançados por Jesus e viver exatamente, se perde. Se perde. Infelizmente, essa é uma verdade. Então, muitas vezes, uma criança que não tem uma figura real daquilo do que é uma mãe, uma esposa, ela não vai querer continuar sendo menina. É ruim, é chato, é peso. A mesma coisa um homem. Ele não vai querer. É ruim, é chato, é trabalhoso. Sabe? E hoje a gente está vivendo de tanta... A gente fala, eu falo porque a gente se depara, né? Mas é o tempo todo isso. O tempo todo. O tempo todo. E já há algum tempo que o Senhor vem falando sobre isso comigo. Quem estava aqui no culto de crianças, eu fiz questão de trazer, de falar mesmo. E a gente tem falado em todas as oportunidades, porque é um comando que eu tive do Senhor. E enquanto não mudar a chave, eu vou estar falando. Porque é algo que precisa ser conscientizado e despertado. Não é porque você está trazendo o filho para a igreja que está tudo certo. Tem algo mais. Ele é astuto. Uma coisa que o diabo ele é inteligente. E ele arquiteta coisas, ele planeja coisas. Só que diga, eu sou mais esperta. Aleluia, somos mesmo. Sabe? Então, o homem e a mulher, através do sexo, do seu gênero, eles foram projetados para dar glória a Deus. Sabe? Independente do que faça, naturalmente falando. Mas, espiritualmente, você foi projetado para isso. E nós sabemos que somos espirituais. E o que eu sou, com consciência de espírito, eu reflito no meu natural. O que eu sou, eu tenho que refletir como mãe. Porque fui hoje mãe. E como filha, também. E como uma mulher solteira, também. Porque é a sua essência, mulher. E como homem, também. Sabe? E a gente não pode negociar isso. E a maneira que os pais, eles refletem Deus, ele vai ter ou um valor imensurável, ou totalmente trágico. Eu li um testemunho que foi dado de uma missionária que estava prestando serviço, né? Estava em missão no Chile, e ela estava fazendo esse trabalho num presídio. E no Dia das Mães, os presidiários, os detentos, eles pediram envelopes para mandar carta para as mães. E ela disse que comprou caixas e caixas. E eles mandava outro desenho, outra carta, outro agradecimento. E ela disse que não conteve. Mas ela falou, vai chegar o quê? Dia dos Pais. Então o que eu vou fazer? Vou me antecipar. Vou comprar logo essas caixas todas. Nenhuma carta foi enviada. E aí ela foi perguntar, foi num trabalho, ela estava lá como missionária, ela falou, gente,
A gente perdeu os envelopes, as cartas, vocês não escreveram para os pais, que não sei o quê. Nenhum tinha uma figura como pai. Nenhum. Numa penitenciária no Chile. Sabe, é esse o propósito. E aí um ser humano sem a identidade, sem uma referência, sem alguém para seguir, para ensinar, ele fica vulnerável a aprender qualquer coisa. E o diabo vai ensinar. E o diabo vai ensinar. Diga, na minha casa não. Aleluia, glória a Deus. Sabe, e essa é a vontade, que uma criança, ela entenda naturalmente o amor de Deus, porque se ela não vê Deus como, se ela não tem, porque criança, ela é muito visual. Ali nas salas, dependendo da faixa etária, a gente trabalha muito mais visual do que falando, porque eles entendem assim. Então, uma criança desde pequena, lembra que eu falei que o inimigo ele está começando desde muito cedo? Se ela não tem uma imagem boa de um pai que é natural que ela está vendo, daquilo que ela está vendo, ela não vai ter. Ou até ela construir uma boa imagem de Deus Pai, ela rejeita. Ela entende que é ruim. E se uma criança não tem um relacionamento espiritual com o Espírito Santo, entendendo qual é o propósito, a conversa, o relacionamento, a amizade, sabe, o aconselhamento, os ensinamentos vindo do Espírito através da palavra, ele não vai querer ter vínculo com nenhum tipo de amizade como essa. Eu sou sozinho, eu me viro sozinho, eu resolvo sozinho, eu não preciso de nada. E daí hoje a gente entende por que a humanidade está do jeito que está. Mas glória a Deus porque Jesus nos alcançou, amém? E vamos passar o vídeo? Vamos assistir um vídeo aí, gente. Gente, eu coloquei esse vídeo e nesse formato eu sei que tem um atual. Mas foi o que o Senhor me trouxe à memória quando eu assisti. E aí eu procurei, encontrei ele ontem e a gente vai ver junto. Ela foi boazinha que colocou a imagem do filme atual, mas era para ser a imagem do filme antigo. Que não faz muito tempo assim. Enfim, sabe, muitas vezes a gente se depara assim. Hoje não mais, mas talvez em algumas áreas ainda, ou algumas falhas que a gente possa cometer. Mas se a gente olhar para dentro, a gente vai ver a expressão exata do que nós somos, daquilo que fomos criados para ser. Seja mãe, seja mulher, seja esposa, seja como profissional, vai estar dentro. E muitas vezes a gente pode até achar, como Simba falou, foi deixado. Mas não, ele sempre esteve aqui. Para quem já nasceu de novo, ele nunca mais. A não ser que você dê uma ordem para que saia. Mas então, verdadeiramente, ele sempre vai se fazer presente. Sabe, o nosso papel é transmitir essa presença de Deus. É poder manifestar aonde passarmos, aonde formos. E que as pessoas reconheçam o acolhimento, o amor, a bondade, a paciência, a generosidade, a mansidão, a alegria. Que mais? Pode soltar aquilo que você tem de Deus, libere aquilo que você tem de Deus dentro de você, para que os outros vejam. Por que ela é assim? Porque eu sou a cara do meu Pai, eu sou imagem e semelhança de Deus. E é sem força, é natural. Porque o gato quando nasce ele mia, é natural. Uma pessoa quando nasce de novo, ela reflete a imagem de Jesus, amém, é natural. Tem que ser natural, amém? E eu tenho uma frase desse livro que eu vou citar para vocês que eu gostei muito. É uma declaração que a autora faz, você vai fazer comigo. Fomos gerados para tornar visível o Deus invisível. Sabe, todo esse entendimento a gente tem que manifestar por onde passarmos, sabe? Mas começando principalmente no nosso primeiro ministério. Diga que é minha casa. Nosso ministério começa no nosso lar. Então a gente começa a discipular filhos, irmãos, primo, parente. Começa a semear na vida do marido, na vida, né, os casados, na vida da mulher. A gente começa a manifestar dentro de casa.
E aí logo vai se multiplicando, vai se ampliando. Sabe, o propósito e a intenção de Deus para a criação, hoje a gente consegue experimentar, porque Jesus ele cumpriu todo o propósito. Então não está impossível. É só parar e se alinhar. Sabe, porque uma mãe que ela é escandalosa, que ela é uma mulher que é rixosa, ela não está representando a essência do Espírito. Um homem que é grosseiro, que é inconveniente, um pai que não é presente, ele não está manifestando a imagem de Deus. Mas nós já estamos aptos. A gente pode esperar isso do ímpio. E apresentar a proposta. Aí, você quer mudar? Tem como. Bora comigo. Já faz a oração da confissão. E deixa que o Espírito pega junto com o resto. Sabe, tem muitas famílias precisando do meu e do seu socorro. Existem muitas crianças precisando de um colo, de um afago, de um pai e de uma mãe. E sabe que maternidade e paternidade não são só para aqueles que geram naturalmente. Pode ser gerada aqui, pelo Espírito. E a gente acolher, ensinar, cuidar, fazer igual o Espírito, pairar, chocar, e cuidar até ele nascer e ainda alimentar, como um novo bebê. Nós somos chamados para isso. Por isso que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Porque ele faz assim. Diga, nós somos imitadores de Cristo. Sabe, queridos, quando eu falei de perceber a influência do inimigo tão cedo, não foi só por conta de noticiário, não foi só por conta do que a gente acaba lidando com famílias, né? Não é só por isso, não. Porque eu vivi. Quando eu tive a minha primeira gestação do Cauã, o meu marido soube que eu estava grávida por conta da boca de outras pessoas. Porque a gente estava praticamente com um casamento já falido, fase 1, que a gente faliu de fato na fase 2. E agora a gente está casado de verdade. Jesus chegou! E eu não me via mãe, eu não queria ter filho. E eu fui criada ouvindo isso. E de fato, quando chegou essa criança, eu falei, que eu fiz para Deus me dar um filho? Olha só. Sabe, tem muitas pessoas aí fora pensando isso, muitas mulheres. E tem muitas crianças se perguntando, por que eu nasci? Com falta de amor, com falta de colo, com falta de pai. E eu tenho orado, sabe, meu pastor, para que chegue crianças que estão sentindo falta desse amor, dessa paternidade, dessa maternidade. Estou orando para chegar crianças autistas, que não são compreendidas. Crianças com deficiências que são rejeitadas. Porque eu creio que aqui tem pessoas que vão acolher, que estão cheias de amor. Sabe? E vão chegar famílias que também estão precisando disso. Sabe? Mas quando você vê, aí, não deu, aí, glória a Deus, né? Não passou pela cabeça, não houve um aborto, glória a Deus. Ah, mas aí não teve aborto? Então agora vai tirar o quê? Vou tirar a figura do pai. E anos depois a gente de fato vê a separação. E aí quando vê a separação, eu estava grávida de outro. E como é que foi a gestação dentro? Porque uma mãe e um homem bem inteligente sabe que uma criança ela já começa a perceber e saber coisas desde o ventre. Sabe, Satanás tentou de todas as formas. Porque eles sabiam quem eram os meus filhos aqui nessa terra, que é uma bomba no inferno. São homens do Senhor. Homens que foram gerados com propósito. Sabe, e Satanás também sabia do propósito que teria na minha vida junto com a vida do meu marido. Mas ele perdeu.
Ele perdeu. É perfeito? Não, não é. Mas estamos vencendo a cada dia e avançando a cada dia. E não vamos desistir. Sabe, quando eu entendi a minha posição como mãe, como esposa, como mulher, e quando meu esposo decidiu assumir essa posição, sabe, as coisas mudaram. E eu quero te incentivar, nós temos ali na livraria, quiser colocar a imagem, Rai, do livro Engendrados, acho que daqui não dá para ver direito. Esse livro, ele vai te dar muitas chaves, vai te alinhar em muitas áreas, sobre a questão da criação, de você como mãe, você como marido, na intimidade do casal. É uma obra completa para a família. Eu super recomendo. Nós temos aqui na nossa livraria e você também pode fazer encomenda, se não tiver a quantidade disponível. E como eu disse, quando esse entendimento chegou e que a luz chegou, que a gente viu, quando a luz chega, você vê como as coisas estão bagunçadas, né? E aí o Espírito Santo, que estava só pairando, a palavra chegou e ele entrou em ação. Porque a gente disse um sim. E a gente se permite mudar. E a gente se permite aprender. Porque a palavra pode chegar e você não está aberta para mudar. Você não está aberto para aceitar. E ela vai continuar sendo só uma palavra, mas sem ação, sem resultado. Porque ela é ineficaz? Não. Porque aonde chegou, ela foi rejeitada. E aí ela não produz aquilo que foi designada para cumprir. Mas diga, é uma decisão minha. É uma decisão minha. E eu não ia perder a oportunidade. Eu sou muito grata a Deus pela minha família, por essa palavra, pela Escola Bíblica Rema, que foi um avanço grandioso, não canso de falar. Obrigada, Carlene, por aquele convite que me apresentou Jesus. Trouxe salvação. Só quem sabe que é uma família destruída entende o poder de reconhecer o seu papel e o seu propósito. Só quem sabe o que é ver filhos padecendo, não por falta de comida, isso às vezes é até fácil de resolver, mas por uma falta de identidade. Entende a importância de se conhecer. Sabe, enquanto eu não conseguir ver Jesus em nós, a gente não vai conseguir transmitir isso para ninguém. Nós precisamos parar e olhar por dentro. E eu quero te agradecer também, meu marido. Coloca a foto. Você tem manifestado uma paternidade. Essa foi uma foto que a gente tirou semana passada. Eu não vi, me mandaram. Sabe, paternidade é isso, é estar perto. E obrigada por você ter tomado essa decisão de aceitar. Porque é um conjunto. São dois. É em unidade. E juntos nós temos manifestado aquilo que o Senhor quer que manifestemos aos nossos filhos, para a nossa família. E eu creio que vocês não serão diferentes. Não serão diferentes, porque estão aptos, através do Espírito, através de Jesus, através de Deus. Totalmente completos, para poder manifestar exatamente aquilo que o seu próximo, que pode ser o seu filho, o mais próximo, esteja precisando. Amém? Então, fica a dica da leitura. E eu quero orar por você. Fique de pé. Pai, eu te louvo e te agradeço. Porque aquilo que o Senhor me confiou, Pai, eu transmiti aos meus irmãos. E eu creio, Pai, sem duvidar no meu coração, Pai,
que rotas estão sendo redirecionadas, chaves estão sendo viradas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que lares estão sendo edificados e firmados, Pai, hoje, nesta noite. E eu declaro um avanço, um progresso, um rompimento, Pai, porque eles estão te conhecendo e te reconhecerão neles, Pai. Eu creio, Pai, sem duvidar no meu coração, em mulheres fortes, auxiliadoras, manifestando, Pai, exatamente a tua imagem e a tua semelhança. E assim também, Pai, na vida dos homens fortes, sacerdotes sábios, Pai, em nome de Jesus, e o crescimento, velozmente, de filhos, Pai, diante da tua palavra. Assim eu oro e creio em nome de Jesus. Amém?